Deus é um Deus de organizar as coisas, de colocar as coisas nos seus devidos lugares. E um princípio da administração, que é a pessoa certa no lugar certo, né, é você ter pessoas de confiança para assumirem as funções exatas que vão te produzir resultado como equipe. Porque aqui tem uma coisa interessante, né? Não basta você nomear uma equipe, você tem que organizar e estruturar ela. Porque uma coisa é um grupo. Tem muito treinador de futebol, meu grupo é bom. Quando a pessoa fala em grupo, grupo é ajuntamento. Eu tenho um grupo de pessoas aqui, ó. Tem um grupo de pessoas que falam inglês aqui na cidade. Vamos reunir essas pessoas para falar inglês. É um grupo, num grupo cada um busca seu próprio interesse. Numa equipe não, todo mundo busca um resultado comum. O todo está mais valorizado do que o eu, porque é uma equipe. E quando Salomão constitui essas equipes, ele trouxe bênção, organização e prosperidade para a nação de Israel. Às vezes as pessoas acham que tudo se resolve, tu vai achar lá vai eleger um fulano lá, aqui agora vai ter eleição esse ano, né? Vou eleger um prefeito que vai resolver os problemas. Se ele não montar uma equipe, ele não resolve nada. E é tão interessante, fazendo uma ligação, só um adendo nisso aqui que eu acho interessante, que o próprio Deus tem uma hierarquia e uma organização dos anjos. Sim. Né? Porque os anjos existem uma hierarquia, existem 3 princípios angelicais, né? Sim. Tem de ministério, tem de potestades e tem de cuidados no céu, que é os serafins e os querubins. Eles têm funções específicas. Tem arcanjos também. Isso, então eles têm uma divisão ministerial que o próprio Deus tem um propósito de delegar. Hoje, se a gente trazer isso para tempos de hoje, o que Salomão fez não é errado. Hoje existem diversos pastores, ministros, missionários, né, delegados por Deus a propagar o evangelho, né? Sim. Mas esses aí também tem que montar a equipe, né? Sim. Só que assim, ó, não saindo do contexto, eu vejo que assim, ó, o rei Davi, ele era um rei guerreiro. Sim. É um rei que ele foi considerado um rei de grandes batalhas, venceu grandes batalhas. O significado da palavra Salomão, ele é o pacífico. Ele foi um reino mais pacífico. O rei Salomão, por toda essa sua influência, a sua inteligência, a sua sabedoria que foi pedida para Deus, é um reino de mais onde ele usa mais, ele é mais realmente pacífico. Diplomata, né? Organizar realmente com diplomata, as porque ali. Também Salomão, dos filhos de Davi, ele era um dos mais jovens. Sim. Se nós formos ver. Sim. Então ele já vem com uma outra ideia com o passar do tempo, né? E falando um pouco mais assim, Pastor Jorge, sobre a sabedoria do rei Salomão, o que mais destacava nessa sabedoria do rei Salomão, nos seus julgamentos, que ele fazia com o povo? A gente vai ver que Salomão, ele teve uma sabedoria, ela é muito, vamos dizer assim, expandida, né? A gente vê a questão do julgamento que vocês comentaram no episódio passado, a questão das mulheres que queriam o filho e tal, que ele faz aquela proposta ali assustadora no início, né? Vamos passar uma espada ali, vamos ver. Aí, uma sabedoria tremenda. Aí surpreende. A mãe, você é a mãe. Então ele recebeu a revelação. Quer dizer, usou uma sabedoria grandiosa para trazer à luz uma situação. Mas a gente vê, se você pesquisar ali nos livros de Salomão, o livro de Eclesiastes, por exemplo, ele estudou botânica, ele estudou os elementos, ele estudou o efeito das coisas sobre as pessoas, ele sabia muito sobre climatologia, sobre várias coisas, né? Salomão construiu terraços com jardins, ele fez, assim, tinha noções de arquitetura, e o que ele não tinha, ele importava. A gente vê quando ele vai construir o templo e ele vê a magnitude daquela obra, ele importa um homem chamado Irão Abif lá, né? Que é o rei de Tiro. Rei de Tiro, e ele vem ali para fazer a construção. Isso é uma das alianças, então entrando no contexto da construção do templo, eu acho que isso é interessante, já que nós vamos entrar nisso aqui, é uma das alianças que Salomão faz, é com o rei Irã, que é o rei de Tiro,
que é o rei que fornece para ele ouro, que fornece para ele todo o cedro. Não, e também supervisiona a construção do Isso, templo. mas há algo em troca. Sim. Há uma moeda de troca nisso aí. Existiu ali até tem um negócio que acho que Salomão fez uma maldade ali, né? As tais terras de Cabul lá que foi entregue para o rei não gostou. São algumas várias cidades. Cidades que não tinham tinham nada praticamente, né? Cidades que não produziam nada, que foram concedidas ao rei, e ele disse, não, vamos analisar a situação, vamos ver o que isso aí não está certo. Aí Salomão faz um outro concerto com ele ali, porque parece que Salomão tentou aplicar para ele ali uma coisa que não era muito proveitosa, né? Que não era tão aprazível de receber como pagamento. Mas Salomão tinha muito ouro, muita prata, né? Acumulou, construiu navios para buscar isso, fez aliança com os fenícios, que eram grandes navegadores, para partirem de Israel e buscarem. Inclusive existe aqui no Brasil um estudo e uma lenda, né? Que o rio Amazonas, ele tem 2 nomes, né? Na sua nascente lá, a primeira parte do Amazonas é chamado Rio Solimões. E dizem que é Solimões porque vem de Salomão. Que teria vindo até aqui uma expedição para Salomão buscar ouro aqui, porque aqui a região lá da nascente do Amazonas, tu pega ali a floresta amazônica, onde habitavam povos aqui como os incas, né, que habitavam aquela região ali, havia muito ouro ali, né? Sim. E diz que algumas pessoas dizem que tal ouro de Ofir teria sido, tem um lugar lá que chamam por apelido Ofir, que teria muito ouro, que teria sido buscado daqui, da região da América do Sul. Se não há provas, né? Mas há essas suspeitas, e esse assunto é conversado entre as pessoas ali daquela região, que esse nome Solimões teria vindo de Salomão. Então, pode ser que o Wellington tenha algum registro a respeito também, né? Não é minha. É que eu conheci pessoas que andaram por lá, né? Que fazem a ligação entre uma coisa e outra. É que isso, comprovado não vai ter, né? Não vai ter comprovação histórica. Não, o que pode especulação, ideias, né? Porque muita coisa porque todo esse período a gente viveu só não existia um período de registro escrito, né? Era fonte palavra, era dito. Alguma coisa eles tinham pictográfica. Era pouco realmente registrado. Salomão começou através de figuras, né? Ele foi falado no último programa, né? É a ele a primeira cavalaria, cavalos de guerra, carros de guerra, a frota naval, tudo é ele. Sim. Né? E ele expandiu muito, ele dominava, um homem mais sábio até hoje, acredito. Ali é interessante. A gente comentou que no último programa o reinado de Davi durou 40 anos. Sim. Também é o que a Bíblia nos relata. Eu não sei se há na Bíblia o relato ou que se fala o período da construção do templo. E ó, no 11º quanto ano tempo? do mês de Bu é 8 anos no calendário hebraico, tá? Que é o 8º, que acabou sendo a construção do templo com todas as suas dependências e com todo o que lhe convia. Salomão levou 7 anos para edificá-lo. Então, assim, isso. Quando a gente vai começar a falar eu vou fazer um resumo um pouco mais sucinto, o pastor faz uma complementação melhor. Uma das coisas que mais me chama a atenção, que eu mais gosto nessa questão, era o cuidado e a edificação da construção do templo desde a retirada das pedras. Sim. Porque a Bíblia vai dizer que nem barulho de ferro, né, martelos, de ferramentas deveriam ser ouvidas para isso. Muita gente pergunta, mas por